Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5 e a nossa reflexão de hoje é sobre a minha vida, como edificar a minha vida, como construir a vida que eu desejo viver, que eu quero experimentar na nossa jornada sobre esse planeta. E aí, uma coisa importante é que Deus sempre usou elementos muito comuns do dia a dia para ensinar coisas extremamente profundas para nós. E nós vamos usar a nossa casa para nos ensinar sobre espiritualidade. Em casa, né, ou a casa, este é o nosso tema de hoje, baseado nesse livro que eu escrevi, Em Casa. Esse livro é fruto de uma reflexão quando nós tivemos a crise em 2019, todo mundo se voltou para dentro das suas casas e ali tiveram uma experiência diferente com a casa, com o lar, com a família que nós tivemos anteriormente. Sem dúvida, essa crise da saúde provocou uma reflexão profunda e mudou hábitos, mudou práticas, mudou conceitos arquitetônicos, influenciaram diretamente na nossa vida porque mudou o nosso ambiente do dia a dia. Apesar de nós vivermos em casas, talvez essa época em que a gente teve que ficar separado, né? Isolamento social, cada um na sua casa, nós nos apercebemos de coisas que nós não víamos antes. Isso foi de extrema lição para nós na nossa vida como casa de Deus, como pessoa. A Bíblia diz que nós, né, o povo de Deus, somos templos do Espírito Santo. E que eu sou casa, no sentido de que faço parte desse lugar onde Deus habita. E eu quero ler um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 24, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bênção, de bens preciosos e deleitáveis. Olha que coisa bonita. Com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência ela se firma e pelo conhecimento se encherão de bens preciosos e que traz muito deleite, deleitáveis, né? Ou seja, será que eu tenho sido uma pessoa que tem sabedoria para edificar a minha casa e inteligência para firmar ela, para que no dia da diversidade, da dificuldade? É interessante que na época lá do isolamento social, muitos tinham no coração o desejo de ter mais tempo para a família, de desfrutar mais do casamento, de conviver mais com os filhos, com os pais. E muitas casas, devido a esse convívio que antes não existia, sucumbiram. Muita gente perdeu o casamento, perdeu a família, porque a relação era tão distante que quando houve proximidade suficiente para conhecer um ao outro, essas famílias desistiram de viver. Por isso, no livro, né, eu trato aqui sobre algumas coisas importantes. Primeiramente, qual é o fundamento que eu construí a minha casa, a minha família, a minha vida pessoal? Aonde está firmado os meus pés? Quais são as referências, o balizamento que diante das adversidades, das dificuldades, são capazes de suportar a pressão? Você já parou para pensar nisso? Seu casamento está construído apenas no desejo humano, do romance, da paixão, da atração física. A sua vida está construída apenas nas coisas que você pode adquirir, conquistar através de seu trabalho, gerar riquezas. Essas coisas, naquele momento, as riquezas não fizeram mais sentido. As pessoas tinham carros bons e não podiam sair nos carros. As pessoas tinham comprado várias viagens e não puderam viajar. As pessoas tinham recurso e muitas vezes não foi suficiente para poder sobreviver à crise de saúde. Ou seja, onde está de fato o fundamento na minha vida? E aí quando a gente olha para casa, ela nos ensina em vários aspectos. A porta de entrada, por exemplo. Para quem e para que você tem aberto a sua casa? A sua porta é aquilo que define o que eu deixo entrar para a minha intimidade. Então talvez na nossa casa, esse lugar de fechamento, né, do não, da escolha, não tem sido bem definida e às vezes eu tenho deixado entrar valores, pensamentos, ideias, práticas que não devem estar na minha casa. Quando a gente olha
para a cozinha, né? Cozinha se tornou uma coisa importante. As pessoas foram aprender a cozinhar, foram aprender a servir à mesa. E aí tem um lugar que eu quero encerrar com um quarto, que é o lugar da minha intimidade, é o lugar do marido e da mulher, é o lugar que Jesus diz que é a oração que o Pai responde, ou seja, a nossa intimidade. Então eu tenho desde a minha construção, que todo mundo vê, a porta que eu permito entrar ou não na minha casa, é o lugar do convívio, o lugar onde eu ponho a mesa, a cozinha, o que tem sido gerado e produzido na minha vida, e o meu quarto, que é o lugar de intimidade. Deus está presente nesse lugar de intimidade. Você entendeu essa casa, que agora é parte da casa do Pai, e que nós somos uma família de muitos irmãos que estão à casa do Pai. Jesus fala, né? Eu vou para a casa do meu Pai, lá tem muitas moradas. Que você possa parar agora e olhar para a sua vida, olhar para a sua casa, para o seu lar e pensar que tipo de fundamento eu estou construindo na minha vida, o que é a porta que eu tenho deixado entrar ou sair da minha vida, que tipo de coisa está sendo produzido na cozinha da minha história e quem participa de fato da intimidade da minha vida, o meu quarto. Para e pensa. Tenho certeza que essa leitura vai ser muito útil para te ajudar na jornada. Que Deus te abençoe.